Meus queridos irmãos, semana foi a Semana da Pátria, né? Semana da Pátria. E devido também aos últimos acontecimentos, eu gostaria de... Esse é um texto que me veio à memória, já falamos aqui em outra ocasião, que é Gênesis capítulo 6, o versículo de número 9. E eu quero aqui pensar um pouquinho desse texto. Convido os irmãos a ficarem em pé mais uma vez. Gênesis capítulo 6, apenas o versículo de número 9. Gênesis capítulo 6, apenas o versículo de número 9. Leiamos. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Todo esse texto é que nós vamos meditar. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pode sentar, meus queridos. Eu confesso aos irmãos que nunca vi tanto dinheiro como vi essa semana que passou na mídia, numa apreensão feita pela Polícia Federal. 51 milhões. Eu não tenho sequer ideia do que seja esse montante. Dinheiro em caixas de papelão e malas. O que eu senti naquele momento foi uma repugnância, mas creio que isso não foi só de minha parte. Penso que milhares de brasileiros pensaram também e ficaram tristes com aquela situação, porque é algo extremamente repugnante, porque sabemos que aquele dinheiro é fruto de propina, de lavagem de dinheiro, de esquema de corrupção, e que atinge os mais altos escalão da nossa política brasileira. E foi por causa disso que me veio a história de Noé. Me veio ao coração, me veio à mente uma reflexão em torno desse personagem bíblico, até pela pertinência. O Noé viveu numa sociedade culturalmente afetada, se não igual à nossa, salvo as suas proporções. E eu quero pensar sobre as atitudes de Noé numa sociedade cambaleante. Noé viveu numa sociedade de valores distorcidos, talvez muito semelhante aos nossos dias. Noé viveu numa sociedade marcada pela corrupção e pela violência. O versículo que eu não li, ou não lemos, o de número 5, diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Era simplesmente uma sociedade insuportável. Uma sociedade, usando uma expressão do grande Rui Barbosa, de valores cambaleantes. Uma sociedade, usando uma expressão do sociólogo polonês, líquida, sem valores sólidos, sem solidificação. E eu fiquei pensando o seguinte: qual foi a conduta de Noé naquela sociedade brasileira dos seus dias? Vamos citar assim, né? Ele estava entre o povo brasileiro da sua época. Bom, enfim, qual foi a sua conduta? Como é que ele se portou? Quais foram as suas atitudes? E o que é de relevante nesse texto para a nossa vida?
E eu quero falar de algumas das atitudes de Noé nessa sociedade cambaleante. Primeira delas, ele decide por uma postura diferenciada. Veja o que diz o texto. Noé, homem o quê? Justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Isso é uma belíssima atitude desse homem de Deus. Ele decide por uma postura totalmente diferenciada. Não é porque todo mundo estava fazendo de uma certa maneira que ele também agiria da mesma forma. Não, mas ele opta por uma postura totalmente diferente da sua sociedade. Há um provérbio latino que diz assim: estando em Roma, viva como um romano. É justamente isso que Noé não fez. Não fez. Ele quis ser diferente. E uma maneira de abençoar a sociedade e da igreja ser útil e cumprir o seu papel social é justamente ser diferente. João Calvino, escrevendo sobre esse texto, nós estamos falando de quase 500 anos atrás, quando chega na história de Noé, ele cita um provérbio que havia certamente no século XVI, que dizia o seguinte, e Calvino diz que esse provérbio é provérbio maligno. O provérbio maligno diz o seguinte, que você deve uivar estando entre os lobos. Entre os lobos devemos uivar. E Calvino escreve o seguinte: Noé evitou ser levado por esses exemplos malignos, mesmo vivendo numa sociedade de valores cambaleantes. O texto diz que Noé foi um homem justo e íntegro. Isso é maneira de abençoar a nossa gente. Isso é maneira da igreja ser relevante na história da nossa querida pátria. É verdade também, meus queridos irmãos, que a sociedade exerce uma certa influência sobre cada um de nós. Disse o pensador suíço Rousseau: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Verdade que essa palavra ou essa frase, ela tem meia verdade. Uma parte dela não é verdade, outra parte é verdade. A parte que não é verdade é a parte que diz que o homem nasce bom. Isso não é verdade. Pode ver quem tem filhos. Você não ensina a sua criança a mentir, mas ela mente. Você não ensina a sua criança a fazer coisas erradas, mas ela faz. E o que significa isso? Que a criança não nasce boa. Ela traz dentro dela os genes do pecado. Nós somos natureza decaída. Mas Rousseau ainda diz, na continuação da sua frase, a sociedade corrompe. Aí é possível. Porque a sociedade exerce um certo grau de influência nas vidas das pessoas. Haja visto as novelas. A pessoa assiste a novela e tem lá uma artista da qual é fã. No dia seguinte ela vai procurar a roupa que seja igual, colar que seja igual, penteado que seja igual, passa a falar igual. É impressionante. Dizer que a sociedade não exerce uma influência sobre nós, isso é faltar com a verdade. Mas até que ponto devemos deixar que essa influência seja negativa, seja para o mal? O texto diz que mesmo vivendo numa sociedade onde seus valores eram cambaleantes, o texto diz que Noé decidiu por uma postura diferenciada, homem justo e íntegro nos seus dias. Isso significa o quê? Que ele não se deixou contaminar. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele fala sobre o fermento. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Em outras palavras, devemos viver para a glória de Deus, mas sem se deixar influenciar por uma sociedade naquilo a qual ela não glorifica a Deus.
O texto diz então que ele era justo e íntegro. A palavra íntegro em hebraico significa perfeito. Então, se fosse traduzir em português, literalmente, está dizendo assim o texto, que ele foi um homem justo e perfeito. Mas calma lá, vamos deixar tudo muito claro. Perfeito é só Deus, porque perfeição é atributo da divindade. Se eu fosse perfeito, eu seria Deus. Como não sou Deus, logo não sou perfeito, ou não somos perfeitos. A ideia de perfeição no pensamento hebraico significa o seguinte, que você é mais completo do que muita gente, que você tem mais virtudes do que defeitos, e é isso que fez diferença na sociedade daqueles dias. Diz o sagrado texto, homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Mas uma outra atitude de Noé numa sociedade de valores cambaleantes é a seguinte: ele faz questão de caminhar com Deus, porque o texto diz que ele era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, ponto final. E aí o que diz na frente? Noé andava com quem? Comigo? Com você? Com a igreja? Não. Diz o texto que ele andava com Deus, ou seja, ele fez questão de caminhar com Deus. Quando toda a sociedade está navegando na contramão de Deus, ele faz questão de marchar contrariamente. E isso exige muita coragem, fé, temor e amor da parte desse servo de Deus para com o próprio Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui. Talvez você já encontrou pessoas com moral elevadíssima, ser justo, ser íntegro. Você pode encontrar, ainda que seja na sociedade brasileira. É difícil, mas acha. Pode ser que tenha um político justo e íntegro, eu acredito. Talvez 1 em 1 milhão, mas tem. O que eu quero dizer é o seguinte, que princípios morais são importantes, mas não é tudo, não é a coisa mais importante, porque há pessoas que têm princípios morais elevadíssimos e não têm sequer uma relação com Deus, então não adianta. Então Noé, não só ele tinha uma postura diferenciada, mas ele faz questão de caminhar com Deus. O texto diz, Noé andava com Deus. É fácil vestir uma roupagem de uma religião que está na moda. Quer ver uma coisa? Eu acho muito engraçado quando eu assisto o depoimento da televisão. E aquela artista, qual é a sua religião? Ela diz, agora eu sou evangélica. O que tem de evangélico nesse país? Eu só não sei porque ele não ficou melhor, porque era para ficar. Mas enfim, Noé nos seus dias, ele não vestiu uma religiosidade da moda, porque isso é fácil, mas ele vestiu a camisa de uma religiosidade contrária à sociedade dos seus dias. Tem uma pergunta que o profeta Miqueias coloca a respeito da parte de Deus que é magnífica. Ele coloca assim, o que é que Deus quer de nós? O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? E Deus então responde através do profeta: Deus quer que você pratique a justiça, que você ame ou ames a misericórdia, mas também que você faça o que mais? Que você ande humildemente com o teu Deus. Então, só praticar a justiça, só amar a misericórdia não basta. É preciso ter essas coisas amando e andando com Deus. Aliás, andando e amando com Deus, essas coisas são frutos do Espírito Santo. A nossa confissão de fé diz que o homem foi criado para a glória de Deus. Então o homem tem que fazer questão de caminhar com Deus. E uma última observação, uma última atitude de Noé numa sociedade cambaleante é que ele
não desiste do plano de Deus para a sua vida. Ele não desistiu, ele não desiste. Deixa eu explicar. Na carta aos Hebreus diz que pela fé Noé foi divinamente instruído, e sendo temente a Deus, ele seguiu e cumpriu aquilo que Deus queria. Ele não desistiu em nenhum momento do plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus revela o seu plano para Noé e para a sociedade. Deus diz a ele o seguinte: Noé, eu vou pesar a mão nessa sociedade, mas eu vou preservar a sua vida. E Noé creu nisso e não desistiu disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa é eu falar algo aqui e acontecer amanhã. Se eu falar aqui para alguém, de repente, olha, amanhã eu vou te dar um presente, sei lá, qualquer presente, o carro da sua vida, a casa da sua vida, o apartamento do seu sonho, eu vou te dar de presente amanhã. Você não vai nem dormir à noite, tenho certeza. Se alguém fizer isso comigo, eu não vou dormir, tenho plena certeza disso. Quando Deus diz para Noé, olha, eu vou destruir, mas você vai ser preservado, não aconteceu no dia seguinte. Levou, prestem atenção, 120 anos. Tenho plena certeza que ninguém aqui vai viver 120 anos, quer dizer, eu tenho quase plena certeza, porque certeza absoluta se repousa no Todo-Poderoso. Aliás, eu acho que eu nem gostaria de viver tanto assim, mas enfim, na sociedade que estamos, acho que não. 120 anos construindo algo sobre a égide de pessoas que o ridicularizavam. 120 anos falando àquele povo: olha, Deus vai uma hora pesar a sua mão. E as pessoas riam dele, as pessoas menosprezavam. E ele por 120 anos começou a construir, porque ele não desistiu do plano de Deus para a sua vida, não desistiu, foi até o fim. Na epístola de Pedro, Novo Testamento, Pedro diz: ele é o pregoeiro da justiça. Agora, uma coisa é falar do mesmo assunto um dia, máximo 2 dias, outra coisa é bater na mesma tecla por 120 anos. Ele não desistiu do plano de Deus. E todos nós sabemos que o dilúvio está inclusive presente em todos os documentos antigos, os documentos da antiguidade. Isso é fato, isso é algo real, isso é científico. Mas ele não desistiu do plano de Deus para a sua vida. Quero terminar e dizer para a querida igreja que nós, na Semana da Pátria, e com tantas coisas acontecendo no nosso país, a quem nós amamos, um país belo por sua própria natureza, gigantesco, mas como igreja, como servos do Senhor, nós precisamos primeiro de uma postura diferenciada. Deus nos chamou para ser diferentes, mas não no sentido de colocar uma melancia no pescoço, não é dessa diferença. Mas a diferença de ser justo e íntegro, a diferença de caminhar com Deus, a diferença de amar a Deus. Segundo, temos que fazer questão de caminhar com Deus. Temos que fazer questão disso. Se a sociedade caminha num lado, você tem que marchar contrariamente. Aliás, tem uma ilustração dos soldados que estão marchando, todos novinhos, 18 anos, e no meio daquele pelotão tem um soldado marchando errado, contrário, né? Ele é o único que no batalhão está marchando errado. E a mãe olha e fala assim: oh, mas como marcha bonito meu filho, olha só. Deus faz isso com a gente. Olha como marcha bonito meu filho. É o único contrário ao batalhão da sociedade.
E por fim, não desistir do plano de Deus para a nossa vida. Deus tem um plano para a vida de cada um aqui, ó. Cada família, cada pessoa que está aqui. E eu não posso desistir disso. Eu tenho que crer e me firmar no caminho do Senhor, até que Ele mesmo nos chame para a sua santa e gloriosa morada. Que Deus seja louvado hoje e para sempre. Amém, meus irmãos.